Olá, meus queridos. Nós vamos dar continuidade aqui da disciplina Direito Administrativo e Comercial. E eu quero falar hoje sobre direito do consumidor e essa relação direito-consumidor, né? Então, para a gente começar, você já teve algum problema como consumidor? Você já comprou alguma coisa e não gostou, ou não veio no jeito que deveria vir, e você ficou muito chateado, né? Demorou muito, ou veio problemático, ou o que anunciou não chegou. Você já teve algum problema disso? Você sabia que você tem direitos com relação a isso? Agora, como empresário, se você fosse um empresário, como você agiria se tivesse algum problema desse? Então, essa aula é exatamente para a gente falar um pouquinho sobre essa ideia de direito do consumidor e essa relação. Então, vamos lá. Qual é a relação entre o empresário e o consumidor? Então, com essa relação, primeiro, ela está relacionada a essas duas pessoas, né? O consumidor e o empresário. O empresário é o que organiza e assume o risco da atividade econômica, né? Segundo o artigo 966 do Código Civil. Afinal de contas, ele que está oferecendo, então toda a responsabilidade está relacionada a essa pessoa que está oferecendo. Então, se ele está oferecendo, ele assume o risco dessa atividade econômica, toda a relação econômica com relação a essa atividade. Para que o negócio seja sustentável, seja essa relação seja bem estável, é essencial também respeitar os direitos do consumidor. Então, e o que isso garante? Isso garante essa confiança e fidelização, né? Poxa, alguém está oferecendo e eu posso confiar como consumidor, a pessoa que está consumindo, alguém o que está oferecendo, e assim gerar uma relação de confiança e fidelização. Então, o CDC, quer dizer, o Código de Defesa do Consumidor, ele surgiu para equilibrar essas duas coisas, né? Equilibrar entre o quê? Entre os fornecedores, ou seja, a pessoa que está vendendo, oferecendo esse produto, e o consumidor, já que o consumidor é considerado a parte mais vulnerável, né? Ele que está consumindo, então ele é a parte, depois de consumir, ele é a parte mais frágil, já que o empresário que já recebeu a atividade econômica, né? Já recebeu, já consumiu essa questão econômica. Então, quem é quem, né? O que é o Código de Defesa do Consumidor? Na Lei 8.078 de 1990, é uma lei brasileira que protege os consumidores contra abusos e estabelece regras para empresas e fornecedores. É uma forma de a gente ter os nossos direitos, de certa forma, protegidos, né? Então tem essa proteção para evitar ser enganado, né? Então, a lei do consumidor ela veio para isso. Qual é a finalidade do Código de Defesa do Consumidor? A primeira finalidade é proteger a defesa do consumidor, né? Defendê-lo, né? Então você compra, você não está desassistido, você tem alguém que é o CDC que garante a sua defesa. Também ele promove transparência e boa-fé. O que é boa-fé? Boa-fé é confiança, né? Pô, eu confio em você, né? E isso gera uma transparência e equilíbrio nas relações. Por exemplo, alguém confiou em alguém, né? Você está consumindo, comprando alguma coisa porque você confiou, né, em alguém. Mas o outro lado também precisa gerar confiança e o Código Consumidor me ajuda a ter esse equilíbrio. No final de contas, se ele não cumprir aquilo, eu tenho alguma coisa a recorrer, né? E evita práticas abusivas, né? Como, por exemplo, publicidade enganosa, produtos de mais qualidade. Então, é uma forma de garantir que eu tenha essa boa relação de qualquer tipo de prática. Quem é quem tem nessa história, então? Então, primeiro, nós temos o consumidor. O que é consumidor? É toda pessoa física ou jurídica, preste bem atenção. Pode ser uma pessoa física ou jurídica, nós já falamos sobre isso, né? Por exemplo, pode ser eu, o professor, pode ser a escola, pode ser o consumidor.
não necessariamente seja uma pessoa física. Então, é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos ou serviços como um destinatário final, ou seja, que consome de alguém que forneceu algo. Nós chamamos isso de consumidor. Do outro lado, nós temos o fornecedor. O que é fornecedor? É a pessoa também física ou jurídica, pública ou privada, né? Já falamos sobre tudo isso, né? Pessoa física, a pessoa CPF, ou a pessoa jurídica, o CNPJ, ou pública, o Estado, governos, entendeu? Ou privado, de nível particular, que desenvolve atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, distribuição, comercialização de produtos ou serviços. Por exemplo, alguém que pinta a sua casa é um fornecedor. Alguém que leva o churrasquinho para você é um fornecedor. Quando você compra no supermercado é um fornecedor. E assim por diante. Então, empresário é o fornecedor. Logo, as suas ações estão diretamente submetidas ao Código de Defesa do Consumidor. Então, quais são os princípios básicos do Código de Defesa do Consumidor? Primeiro, direito à informação clara, adequada, ainda claro, proteção contra publicidade, ou seja, propaganda enganosa, abusiva, garantia de assistência técnica e direito de arrependimento. Nós vamos falar de vários tópicos, incluindo esses, e eu gostaria que você prestasse bem atenção nessa ramificação desses princípios. Então vamos lá. O direito à informação clara e adequada. Então vamos lá. O consumidor deve receber todas as informações necessárias sobre o produto, serviço, inclusive preço, composição, riscos, validade, forma e uso. Então, deixa tudo muito claro. Por exemplo, você comprar um produto, não saber qual é o produto, e depois o cara cobrar outro valor que não foi claro, isso fere ao direito do consumidor. Então, as informações devem ser claras, verdadeiras e em língua portuguesa. Tá bom? Então, um idioma que ninguém entende. Isso é um problema, tá bom? Então, todas as informações, se você comprar um serviço e não sabia que não podia usar dessa maneira, não sabia que o preço era esse, não sabia que a composição era esse. Se não está claro, ele entra no pré-requisito de infração contra o CDC, né? Por exemplo, uma loja vende um produto com preço diferente na caixa e na prateleira. Pelo CDC, prevalece o preço mais baixo, porque não ficou claro. A outro direito é o direito à proteção contra a publicidade enganosa ou abusiva, ou seja, a propaganda abusiva. O que é a propaganda abusiva? Você propagar uma coisa que não existe, que não condiz com a verdade, que vai estar iludindo. Olha, você entra nesse jogo aqui e você vai ganhar 1 milhão, né? Baixa esse aqui, você está induzindo alguém a consumir algo que não existe, né? Que nós chamamos de publicidade enganosa. Quando você publicita uma coisa que você não pode oferecer. Então, a publicidade abusiva diz respeito aos valores éticos, morais e sociais. Se alguma propaganda feria essa relação ética, moral e social, também nós chamamos isso de direito de proteção contra publicidade enganosa abusiva e entra no processo. Dá um exemplo aqui, claro. Um anúncio promete emagrecer 10 quilos em uma semana. Isso é propaganda enganosa. Máscaras queria. Já pensou? Ao chegar uma propaganda dessa, todo mundo ia consumir, né? Mas isso é propaganda enganosa porque é impossível, é irreal isso. Então isso se encaixa nessa infração. Direito à proteção da vida e à saúde e segurança. Todo fornecedor deve garantir que o produto ou serviço não ofereça riscos à saúde
ou a segurança do consumidor. Então, ele tem que oferecer um produto que possa oferecer saúde e segurança. E se o uso correto. Mas, professor, um produto pode, esse mau uso pode gerar um risco, por exemplo, mexer com materiais inflamáveis, ácidos e tal. Neste caso, precisa estar publicitado, claro, né, informações claras sobre o modelo e os riscos daquele produto e também o modo de agir daquele produto. Se não ficar claro isso, ele se encaixa como a infração contra o direito de proteção à vida e saúde. Então, ele deve alertar sobre riscos previsíveis, se é inflamável, se é riscos e assim por diante. O exemplo claro, por exemplo, produto de limpeza deve conter rótulo de advertência. Mantenha fora de alcance das crianças. Com certeza você já olhou isso em algum rótulo de algum produto, mas isso não é só bondade do produtor, do fornecedor, mas sim uma garantia de uma lei que deve estar estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor. Direito à reparação de danos. O que é isso, professor? Se algum produto ou serviço causar algum dano material ou moral ao consumidor, ele tem direito à indenização. Então, você utilizou um produto, o produto explodiu e alguma coisa, ou se tornou chacota por conta daquele produto e assim por diante, você tem direito à reparação e à indenização. Por quê? Porque é de responsabilidade do fornecedor todo o produto. Então, a responsabilidade do fornecedor ela é objetiva. Ela não precisa provar culpa, apenas os danos de anexo. Por exemplo, eu não tive, eu vendi e aconteceu isso, mas eu não tive a intenção. Ele explodiu, mas não tive a intenção. Mas presta atenção, não precisa ter intenção. O fato de estar fornecendo precisa deixar claro a maneira de uso, mas se não tiver claro a maneira de uso e acontecer algum dano, mesmo não tendo intenção, você é responsabilizado, tá certo? Pelo dano e assim por diante. Então, vou dar um exemplo. Um eletrodoméstico explode e causa incêndio. A empresa responde pelo prejuízo, mesmo que não tenha agido com a intenção. Então, se for comprovado que foi aquele produto que explodiu e não for mau uso, você tem os seus direitos de reparação de danos. Outro direito, gente, é o direito de garantia. O que é garantia? Garantia nada mais é do direito do consumidor de ter o produto ou serviço reparado ou substituído em caso de defeito, né? Sem nenhum custo adicional, né? Então é uma garantia que ele tem. Se o teu celular quebrou. Então tem a garantia. Logicamente que cada produto pode ter sua própria garantia. Por exemplo, você pode comprar um celular e dizer assim: a garantia é de 1 ano, a garantia é de 2 anos, comprar uma garantia estendida. Isso é o fabricante que dá. Isso também é uma oferta publicitária, ou seja, uma propaganda e uma forma de fidelizar. Porém, vamos supor que você comprou um aparelho e ele não diz que tem garantia. Errado. Mesmo não tendo publicitado isso, falado para você, todo consumidor ele tem, por garantia, 30 dias desse produto, no mínimo, para produtos não duráveis. Que produtos não duráveis? Por exemplo, arroz, feijão, coisas que não duram menos de 6 meses. Então tem 30 dias de produtos não duráveis e 90 dias para produtos duráveis, como carro, celular, computador, geladeira e assim por diante. Então, mesmo eu não ofereci garantia, não. A lei garante esses 30 dias para produtos duráveis e 90 dias para produtos não duráveis. Então, a garantia contratual pode ser maior, logicamente, né? Pode ser maior, ser 1 ano e tal, mas nunca menor que a legal. A legal diz 30 dias para produtos
de consumo não duráveis e 90 dias para produtos não duráveis. O que ele pode, depois, se acontecer alguma coisa dentro desse período de garantia, o que ele pode exigir? Ele pode exigir a substituição do produto. Eu quero um outro produto. Ele pode pedir a devolução do valor pago ou o desconto proporcional. Se eu estou pagando aos poucos, eu quero desconto disso. Dá um exemplo. Um celular apresenta defeito após 20 dias. O consumidor pode exigir a troca ou reparo imediato, né? Então, existe a lei que atende à garantia. Ela me manda para assistência e tal, se não der certo, você pode pedir a troca e a substituição. Outro é o direito de arrependimento. A gente confunde muito o direito de garantia de arrependimento. Direito de arrependimento é quando você quer desistir do negócio, tá bom? Então, você comprou uma coisa, você tem até 7 dias para desistir da compra. Isso pode ser tanto no estabelecimento comercial, como pela internet também. Né? Isso, então, você comprou um ventilador e você olhou, rapaz, não está legal. Você tem 7 dias para devolver o produto sem ter nenhum custo adicional. Lembrando que a devolução tem que ser de forma integral e não pode ser violável, ou seja, não pode ter nenhum dano nesse processo. Tem que entregar no jeito que você recebeu, né? Então não adianta você comprar um ventilador, o ventilador devolver o ventilador quebrado. Isso não existe. Mas você pode devolver esse produto sem ter nenhum prejuízo. No caso da internet, por exemplo, que é algo muito novo, né? Você pode pedir o valor pago e também, inclusive, o frete que você pagou, tá certo? É um direito que você tem. Exemplo, você comprou um tênis online e não gostou do modelo. Você pode devolver até 7 dias sem justificativa. Não gostei, pode devolver. Ou você comprou uma peça, recentemente comprei uma peça para um carro e não deu no carro, então posso devolver o fornecedor porque não deu no carro, né? Então tem esse tempo de 7 dias úteis para devolver. Então, para a gente finalizar, vou correr um pouquinho sobre esses conceitos de deveres e responsabilidades de empresário. Então, o empresário que respeita o Código de Defesa do Consumidor atua com ética e transparência e responsabilidade social. Ele previne conflitos e evita processos, porque está cumprindo o que está no código. Fideliza clientes e melhora a imagem da empresa, porque cumpre isso. E os deveres principais dele, qual vai ser? Informar de forma clara e completa, cumprir o que anuncia e promete, garantir a qualidade e a segurança dos produtos, oferecer canais de atendimento e solução de problemas, que nós chamamos de SAC. O que é SAC? É Sistema de Atendimento ao Consumidor. Todo consumidor, toda empresa precisa ter um sistema de atendimento ao consumidor. E corrigir os erros rapidamente quando houver. Ok? Eu vou deixar o exercício aqui para vocês. Então, primeira questão, explique o que é Código de Defesa do Consumidor e qual é a sua importância para o empresário. São duas perguntas aí. Segunda questão, o cliente compra um eletrodoméstico que apresenta defeito em menos de 30 dias. Qual foi o direito do consumidor que foram violados? Né? E como o empresário deve agir para resolver a situação de forma ética e legal? Nós falamos cada tipo, né? Terceira questão, analise a situação. Uma loja anuncia um smartphone com câmera de 108 megapixels, que na realidade é somente 64. Identifique o tipo de infração e aplique qual princípio do CDC foi violado. Quarta questão, o consumidor compra um produto pela internet e decide devolver dentro de 7 dias. Qual o direito garantido dele pelo Código de Defesa do Consumidor nesse caso? Como empresário deve proceder e respeitar o direito do consumidor. O que deve repor para ele. Certo, gente? Até a próxima e bons estudos.